Muito boa noite, Alê, querido amigo, queridos amigos e irmãos que estão nos acompanhando aí do Plenitude e de todas as casas, de todo o movimento, dos Estados Unidos, do Brasil, dos diversos países. É uma satisfação muito grande, viu, Alê, estar aqui com você nessa recepção tão carinhosa que eu agradeço de coração. Já podemos, então, desenvolver o nosso tema, não é? Eu queria, inicialmente, ouvindo esta mensagem que o nosso irmão leu de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, tão significativa neste momento em que a gente tem a oportunidade de um recolhimento espiritual. E a meditação nos ajuda muito nesse sentido, porque é no recolhimento de um silêncio, na busca do nosso deserto, onde a gente pode encontrar um oásis depois de uma travessia que nem sempre é fácil, né, árdua, difícil por vezes, mas que a gente se sente aconchegado, nós nos sentimos protegidos, acolhidos. E esse momento de recolhimento espiritual por que nós estamos passando é exatamente a oportunidade de empreender essa viagem para dentro de nós mesmos. A gente não se cansa de falar isso, porque é uma coisa que a gente precisa não só falar, mas sentir, e para além de sentir, vivenciar. Porque o momento é esse, o momento da gente revisitar a nós mesmos, as nossas próprias condições, os nossos recursos, e a gente se predispor a fazer o melhor ao nosso alcance. E queria iniciar aqui, agradecendo então a presença de todos vocês nesta hora de conversa que vamos ter sobre o Evangelho e o Espiritismo. O Evangelho, que é o roteiro da nossa vida, e o Espiritismo, que é essa luz que ilumina a nossa caminhada. E sou muito grato pela oportunidade que a Federação Espírita da Flórida nos concede de fazermos esta caminhada, esta jornada pela Flórida. E gostaríamos aqui, nessa leitura tão bonita que o nosso querido Alê fez, de trazer também uma página de Emmanuel que está no livro Rumo Certo. É um livro que não é muito conhecido nosso, pelo menos eu pressuponho, né? Então, fica aí o convite para a gente conhecer esse livro, que é uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier, editada pela FEB. Chama-se Rumo Certo. E nada mais apropriado do que esse título, né? Rumo Certo é para nos orientar exatamente a nossa caminhada, a nossa jornada rumo à perfeição. Então, diz assim Emmanuel no capítulo 8 desse livro Rumo Certo: obstáculos. Na execução das tarefas que o Senhor nos concede na seara espírita, encontramos obstáculos de todo gênero. Vamos ver se a gente vai concordar com Emmanuel. Aqueles obstáculos que procedem das circunstâncias, como sejam os empecilhos do tempo, a condução difícil, as exigências sociais, as atividades extras da profissão. De fato, são muitas circunstâncias que se nos surgem aí na nossa existência, apresentando obstáculos. Aqueles que nascem de casa, do nosso próprio lar, a festa imprevista, o parente enfermo, a visita inesperada, o impedimento doméstico. Também temos aquelas dificuldades que podem se nos, digamos assim, apresentar como obstáculos que vêm de dentro da nossa própria casa, do nosso lar. Muitos que nos chegam dos entes queridos. Quais estes obstáculos, por exemplo? A oposição dos pontos de vista, a incompreensão, o apelo insistente a regozijos menos felizes, a dificuldade em comum que exige apoio. Nós também enfrentamos determinados obstáculos que são de natureza da relação com os nossos entes queridos. E aqueles que se originam no grupo de trabalho, o azedume dos companheiros, a ausência do concurso fraterno, a crítica destrutiva, a falta de entendimento. Quem de nós já não enfrentou algum obstáculo dessa natureza, não é? E aqueles outros, dos piores, os que nascem. Aí vocês vão escrever, por favor, que a gente já vai querendo a participação de vocês. Por gentileza, quais são os maiores obstáculos que a gente enfrenta? Eles nascem
De onde? Ou de quem? Por favor. Vocês já podem escrever aí, quem quiser participar, vão nos ajudando a construir, junto com Emmanuel, este raciocínio para o nosso entendimento dos diversos obstáculos que nós enfrentamos. A gente já está tendo aqui o Alexandre dizendo que é do orgulho, né? Muito obrigado, Alexandre. A Rosana dizendo que é do medo. Vamos lá, não é? Orgulho e medo, né? O medo é uma emoção, o orgulho também não deixa de ser uma emoção, nasce no ego, Tadeu está dizendo, não é? Ego, orgulho, emoções descontroladas, diz a Cibele. Eu gosto muito, olha que coisa linda a participação. Ah, Geraldo Xará, de nós mesmos. Da dúvida, a dúvida pode causar muitos estragos, né? De dentro de nós mesmos, o Felipe está dizendo aí. Podem continuar escrevendo. Olha, Emmanuel, aqueles outros obstáculos que são, digamos, dos piores, provavelmente dos mais difíceis de serem trabalhados, os que nascem de nós mesmos. Orgulho, egoísmo, está tudo dentro de nós, né? O ego fala ainda da nossa, digamos, máscara da nossa inferioridade, nasce da nossa vaidade, Hugo, exatamente. O narcisismo, né? A gente ainda às vezes querer se aparecer, a gente enxergar apenas nós mesmos, nos acharmos superiores, tudo isso são obstáculos que vão nascendo dentro de nós, que precisam ser trabalhados. Então, o Emmanuel disse que são aqueles os piores que nascem de nós mesmos. Aí ele cita alguns exemplos. O desânimo é um obstáculo, nasce de dentro de nós mesmos, desânimo, né? Falta de ânimo. É como se fosse a falta de alma, a falta de vida. A irritação, quantas vezes não ficamos irritadiços, né? As coisas acontecem, de repente a gente perde a calma, perde a paciência, né? E a gente costuma brincar, como é que a gente pode perder o que não tem, né? Então a paciência é algo que a gente vai conquistando ao longo do tempo. Ficar irritado não deixa de ser uma demonstração também de orgulho, né? De vaidade. A rebeldia, olha só, quantas vezes não somos rebeldes, a gente não aceita, fica reagindo, parece que fica brigando com o próprio tempo, não é? Com as condições, com as circunstâncias, nunca está, né, satisfeito. A intemperança mental, olha só, esse psiquismo assim, intemperado, que a gente não, parece que não está sentindo em paz, não se sente bem, fica reagindo a tudo, parece que nada está bom, sempre tem um ponto para reclamar, um ponto de insatisfação. A doença de gravidade imaginária, muitos de nós, né, imaginamos doenças, e aí às vezes nos tornamos até hipocondríacos, não é isso? E a gente tem que trabalhar isso. O cansaço suposto invencível, quando a gente está, sente sempre cansado, parece que não vai dar conta mais, esse cansaço assim vai vencendo a gente, vai tombando e a gente não dá conta de reagir. Quer dizer, e esses são obstáculos que a gente tem que trabalhar dentro de nós mesmos, né? Diana está falando aqui da intolerância, não é? Olha só, a questão da intolerância, a falta de tolerância. A gente precisa ser tolerante, ser indulgente, ter um pouquinho de calma, não é isso? De temperança. A gente não precisa ficar se desequilibrando, né? Ficar aí fora do nosso ponto de controle. A gente tem condições de domar a nós mesmos, né? De nos educar. Aí a Cibele fala, né, de raiva, medo, orgulho, tristeza, está tudo associado aqui. Quantas coisas internas, né? Emmanuel citou alguns exemplos e vocês estão colaborando com outros. A Ismênia está dizendo que não tinha lido o livro, não é? Pelo que eu entendi aqui. Olha só que coisa boa. É esse livro bonito aqui que eu vou mostrar para vocês. Dá para vocês verem? Não sei se a iluminação está boa, né? Mas é exatamente esse livro que é Rumo Certo. Então, Luciana diz aqui a falta de entendimento na relação por conta do orgulho, não é? Da falta de perdão, esse é um obstáculo muito grande, verdade, Luciana. É mesmo. A gente não entender, principalmente quando a gente não quer compreender, não é? E aí eu gostaria, na sequência aqui, Emmanuel diz assim: toda vez que obstáculos se nos interponham entre o dever da ação e a necessidade da cooperação no serviço do bem aos semelhantes, que redundará sempre em benefício a nós mesmos, olha a sabedoria de Emmanuel. O serviço aos semelhantes redundará sempre em benefício de nós mesmos.
Então, sempre que surgir algum obstáculo que venha interpor, né, que venha atrapalhar a execução do nosso dever, não é? De nós agirmos, de nós estarmos cumprindo com as nossas obrigações, e a necessidade de nós cooperarmos aqui também no serviço do benefício ao semelhante. Então, sempre que surgir, vai assim Emmanuel recomendar, peçamos o auxílio divino através da prece silenciosa. Veja como é gostoso a gente orar, né? O Alei levou o pensamento, a gente o acompanhou. É tão gostoso, é tão sublime. A gente se sente assim em paz, né? Nós nos sentimos renovados. Então, e a gente pode também fazer a prece silenciosa, aquela do recolhimento mesmo, né? Para dentro de nós mesmos, vamos conversar com Deus. Então, a gente faz essa prece. E atendamos a todos aqueles que nos digam respeito à tranquilidade da consciência. Importante, a tranquilidade da consciência. Quer dizer, para a gente ter a consciência tranquila, a gente precisa cumprir retamente com os nossos deveres, segundo André Luiz. Ele nos ensina isso. Está no livro Agenda Cristã. O cumprimento reto dos nossos deveres faz com que a gente tenha paz de consciência. Mas à frente de quaisquer outros obstáculos, olha a recomendação que Emmanuel faz. Sem qualquer fundamento sério na vida espiritual, tenhamos suficiente coragem para romper com eles, na certeza de que, com a bênção de Deus, saberemos atravessar todas as crises e empeços da luta cotidiana, se nos dispusermos a. Esta palavra vocês vão escrever também para mim, por favor. Se nós nos dispusermos pela luta cotidiana, pelo esforço constante, nós saberemos atravessar todas as crises e empeços dessa luta cotidiana, se nos dispusermos a. Aí vem um verbo que começa com. Eu não vou dizer com que começa, não, porque senão vai ser uma dica muito fácil. Eu vou fazer a leitura, a recomendação para que a gente possa pegar o Livro dos Espíritos. Num conjunto de leis, olha, a Ismênia falou lutar. Vão colocando aí palavras, perdoar. Vão colocando. Na hora que chegar na palavra que é, eu vou dizer para vocês. Aqui Emmanuel colocou ali. Como é que a gente se predispõe realmente a superar esses todos os obstáculos? Fazendo o quê? É um verbo. Amar. Olha, Cibele, que coisa linda, né? Vamos colocando aí. Crescer, acolher, vamos colocando. Trabalhar. Então, este é o verbo. Emmanuel diz exatamente nesse sentido, de que se nós, então, saberemos, não é, atravessar todas as crises e empeços da luta cotidiana, se nos dispusermos a trabalhar. Trabalhar. Trabalho é uma coisa extremamente importante e necessária. Na questão de número 674, naquela parte do Livro dos Espíritos, que é a terceira parte, que explica, ou é explicada exatamente no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque da terceira parte do Livro dos Espíritos, das chamadas leis morais, foi assim organizado o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o desenvolvimento exatamente dos ensinos morais do Cristo, né? Do Evangelho de Jesus. Então, nós temos a lei do trabalho, diante desta parte tão bonita do Livro dos Espíritos, que é constituída de 12 capítulos. O primeiro capítulo fala da lei natural, da lei divina, já para a gente entender desde o início que a lei natural e a lei divina são a mesma coisa. Então, se é natural é divino, se é divino é natural, não é? Veja que coisa interessante. E aí a gente vai percorrer 10 leis para chegar depois no 12º capítulo, quando vai falar da perfeição moral. E a primeira lei que é colocada é a lei que é a lei de adoração. Por isso, a prece, o recolhimento, a meditação são extremamente importantes para nós não deixarmos de estabelecer essa conexão, para nós não nos desconectarmos da presença divina na nossa vida. A prece auxilia esse processo todo. E aí, a segunda lei, logo depois da adoração, é a lei do trabalho. Depois seguem-se ainda 8 outras leis. E aqui é o capítulo 3º, então, porque o primeiro fala da lei, exatamente da lei natural, da lei divina,
depois vem a lei de adoração e a lei do trabalho. E Kardec pergunta, na questão de número 674, se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. E a resposta que o Espírito da Verdade dá: o trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. Então, tudo que está em a natureza é necessário. A natureza não tem supérfluo. Quando a gente vê uma nuvem, não é uma nuvem de gafanhotos, né, que está saindo da Argentina, parece ter saído do Paraguai, enfim, passando pela Argentina, provavelmente vai chegar aqui no Brasil, não é? Quando a gente vê uma tempestade de areia no deserto, enfim, tudo são processos que vão levando, assim, às próprias consequências das ações humanas, que acabam interferindo. Não é que a gente não tenha também fenômenos naturais, temos, mas muitos que são, assim, promovidos pelo homem, aí vão causar verdadeiros estragos, porque na própria natureza que existe a lei da conservação, mas tem também a de destruição, assim como tem a do trabalho, tem a do repouso, não é necessário descansar, a gente vê que as nossas ações humanas podem prejudicar muito, assim como também podem ajudar a regular, porque depende do nosso encaminhamento, do nosso entendimento, a compreensão dessas leis naturais, e nós agirmos em consonância com elas, porque estaremos assim caminhando para Deus, porque são as leis divinas. Então, o trabalho representa o quê? Uma necessidade, é uma lei divina. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, o que aumenta as suas necessidades e prazeres. É claro, aumentou a civilização, vai surgindo, né, vai se desenvolvendo, aumenta a quantidade de trabalhos, né, que o ser humano precisa desenvolver, porque também vai aumentar aqui as necessidades. Muitas dessas necessidades são, inclusive, aparentes, são irreais, são necessidades que, de fato, não precisariam existir. Também aumenta os prazeres do ser humano, né? A gente sente prazer, se sente satisfeito no desenvolvimento do trabalho. E o trabalho ele pode ser de diversas maneiras. E aí eu vou só ler ainda a questão 675 para a gente continuar nesse bate-papo aí que vocês vão participando. As 675, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Será que o trabalho, né, é só ocupação material? E a resposta que o Espírito da Verdade dá é não. O espírito trabalha assim como o corpo. Então não é só ocupação material, é ocupação também espiritual. Aí vem aquela definição maravilhosa que nos dá assim um ensino tão profundo em apenas uma frase, em apenas uma oração. Diz o Espírito da Verdade: toda ocupação útil é trabalho. Então, toda vez que nós nos ocupamos utilmente, nós estamos trabalhando. O trabalho, portanto, não é apenas a ocupação material, mas é toda ocupação útil. E o que é uma ocupação útil? Eu me recordo, queridos amigos e irmãos do coração, que uma vez eu cheguei numa sala de aula e eu falei com meus colegas de aprendizado, porque assim a gente aprendeu a denominar aqueles todos que somos aprendizes, né? Todos somos aprendizes. Então, alunos dá uma espécie assim de que, né, o ar é sem lume, sem luz, né? Fica parecendo assim que não tem luz, quando tem toda uma potencialidade. Então, os colegas de aprendizagem, como todos nós estamos aprendendo, então eles também estão conosco, né? Eu cheguei diante da classe desses nossos amigos, colegas de aprendizado, e eu estava radiante, sabe? Era um dia assim que eu estava muito mesmo assim, radiante, estava jubiloso, estava numa satisfação enorme. E eu cheguei e coloquei toda essa alegria dos colegas de aprendizado. Eu disse: olha, eu descobri qual é a minha missão aqui na Terra. E já pergunto para vocês, por favor, qual é a sua missão aqui na Terra? Podem pensando. Pensem antes de escrever, por favor. Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Qual é a missão de cada um de nós? Aí a gente poderia entender, mas Campete, a gente tem missão porque nós somos ainda espíritos tão inferiores, né, tão pequenos ainda,
Estamos num estágio assim tão ainda, digamos, lá no início do desenvolvimento. Será que a gente tem uma missão? Nós todos temos uma missão. A missão significa a razão de existir. Então, qual é o propósito da nossa existência? Por que que nós estamos aqui na Terra? O que é que nós estamos fazendo aqui, afinal de contas? Por que que a gente encarnou? Por que que a gente reencarnou? Então, essa razão de nós existirmos, de nós estarmos aqui exatamente na Terra, neste momento, e os próprios espíritos que também estão desencarnados têm a sua razão, evidentemente, de existir. Então, isso é a nossa missão. E aí, qual que é essa missão? Eu fiquei assim, tudo, já estou vendo várias anotações aí, algumas já coincidiram com a minha. E eu cheguei todo feliz assim, né? Mais ou menos o que vocês disseram. A palavra ainda não apareceu exatamente, mas o sentido vai por esse caminho, não é? Aí eu disse para eles: olha, eu descobri que a minha missão aqui na Terra é ser útil, é ser útil. E aí, exatamente, não é, Alexandre? Ser útil. Essa é a nossa missão. Aí, associado ao que vários colegas colocaram, não é isso? É cuidar da minha família, né, trabalhar a minha evolução espiritual, a nossa melhoria, né, para melhorar a colaboração com Jesus, viver em paz com tudo e com todos, evoluir através do amor ao próximo. Olha que cada colaboração tão valiosa, não é? Trabalhar a nossa evolução moral, não é? Aí a gente tem tantas coisas, servir, evoluir, não é? E aí isso é a nossa missão, a nossa razão de existir. É muito importante, é necessário que nós tenhamos a identificação, que nós consigamos identificar, que nós consigamos reconhecer qual é a nossa tarefa, qual é o nosso papel, a nossa função aqui na nossa existência, na vida que nós estamos atravessando. Sobretudo nós que estamos aqui, falemos mais próximos de nós, né? Aqui na Terra, encarnados. Qual que é a nossa missão, a nossa razão de existir? Esses espíritos que estão nos acompanhando também são servidores, são colaboradores de Deus. Aqueles que estão aprendendo, como nós também estamos, estão juntos aí, também certamente vão se preparando para serem úteis. Então, a nossa missão na Terra é sermos úteis. Por que que é importante a gente reconhecer essa tarefa, esse papel, essa razão de existir? Porque isso é um propósito. É um propósito que dá sentido à nossa vida, à nossa existência. Porque quando a gente não reconhece o porquê que nós estamos aqui, fica difícil a gente viver. É como se nós não tivéssemos utilidade. É como se nós fôssemos inúteis. E quando a gente se sente inútil ou inutilizado, é como se nós não servíssemos para coisa alguma. E aí perde-se o sentido da vida. Há um vazio existencial, porque a gente não sabe por que nós estamos aqui. Mas quando nós focamos a nossa existência na utilidade, nós vamos perceber como a nossa vida passa a ter sentido. E a gente pode ser útil das formas mais variadas, desde algumas que a gente poderia dizer assim que são muito complexas, muito difíceis, até outras muito simples, que a gente pode ser útil o tempo todo, em cada momento da nossa existência, todos os dias. Então, todos nós, diz a Márcia, somos missionários em menor ou maior grau. É por aí, no sentido de nós reconhecermos o nosso papel na Terra, não como missionários imbuídos daquela missão, né, especial que a gente vem, assim como, né, um espírito já evoluído, né, um espírito, alguns missionários de fato. Não é o nosso caso. Nós somos tarefeiros, não é isso? Somos aqueles trabalhadores, somos servidores, mas todos temos a missão no sentido seguinte: temos papéis a desenvolver, temos as nossas tarefas. O propósito na existência é tudo. E aí, eu queria emendar já com uma outra pergunta, porque eu levei para os colegas de aprendizado, à época, dois motivos de júbilo.
para depois trazer outros autores para a gente refletir. Além de eu ter descoberto, ter chegado à conclusão, e aquilo foi um estalo para mim, assim, foi um insight da minha missão, da razão de eu existir na Terra, não é? Eu também tinha descoberto um outro elemento fundamental, que era o seguinte: é o que eu pretendia como conquista maior na minha existência. Qual que era, de fato, o meu objetivo? Aonde é que eu pretendia chegar? Qual era o meu maior desejo? A minha maior vontade, mas no sentido de estar alinhado aos propósitos de Deus. Por favor, fiquem à vontade, espontaneamente, para começar a escrever também. Qual é o meu propósito de vida? Aonde eu pretendo chegar para além da minha própria razão de existir? Que a gente já sabe, vocês escreveram aí, a razão de existir é ser útil, não é? É nós servirmos, é nós trabalharmos, tanto em benefício nosso mesmo, como em benefício do nosso semelhante. Mas aonde nós pretendemos chegar? Qual é o nosso objetivo propriamente? Qual é o nosso propósito como meta? E aí vocês podem escrever, por gentileza. Porque foi assim que eu coloquei para os meus colegas de aprendizado. Eu disse que eu tinha descoberto que a minha missão era servir, ser útil, não é? E também tinha descoberto onde é que eu estava querendo chegar naquela existência. Eu tinha isso muito claro comigo. Evoluir à luz, né? Estão mais tímidos aqui para escrever, estão começando a participar desse aqui, né? Contribuir para a evolução de nossa raça humana. Olha, tudo isso está dentro do propósito como, digamos assim, o nosso papel, a nossa função, a nossa razão de existir. Isso está na missão, não é? Agora, o que eu pretendo com tudo isso? Eu amando o próximo, eu contribuindo para a evolução, né, da raça humana, vencendo os desafios e equívocos do passado. Projeto que a Luciana falou, por favor, a nossa querida Andréia, olha só, ser feliz. Eu coloquei para eles, para esses meus amigos, dizendo: olha, eu descobri que a meta da minha existência, o meu objetivo de vida é ser feliz. Alcançar a felicidade, não é, Zara? Exatamente. E aí, evidentemente, para chegar nesse ponto, a gente tem toda essa trajetória da missão, da razão. Uma coisa está muito ligada né, ao outro. Eu preciso amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que servir um ao outro, não é isso? Olha lá, né? A Diana diz que o meu é vencer minhas más inclinações em prol da minha evolução. Isso é uma meta que todos nós temos como para alcançar, mas isso vai trazer o que exatamente para nós? Quando nós evoluímos, quando nós superamos metas, quando nós vencemos desafios, quando nós deixamos de ser um pouco orgulhosos, digamos, egoístas, quando a gente vai conquistando virtudes, quando nós vamos trabalhando pela evolução do outro, não é? O que acontece conosco? A gente vai conquistando a felicidade. E às vezes nós pensamos que a felicidade é o ponto de chegada, é um porto seguro lá na frente, que às vezes está tão longe que a gente sofre tanto para poder chegar. E a Abigail diz que o meu ticket no trem que vai para a regeneração. Ótimo, é a nossa passagem, né, para a gente poder garantir a nossa estada nesse mundo melhor, que a gente precisa de fato fazer por merecer. Não basta só desejar, né? Tem que querer, saber querer e fazer por merecer, como nos ensina André Luiz. Aí nós vamos lograr alcançar a paz, né? A serenidade, a tranquilidade, é felicidade, galera. Nosso objetivo maior é sermos felizes. Essa felicidade, aí é que entra uma coisa muito interessante. Se for alguma novidade para vocês, eu agradeço muito, porque para mim, quando eu descobri isso, foi uma novidade, claro, né? Porque eu ainda não sabia. Mas assim, às vezes a gente sabe e não despertou para aquilo. E esse despertar, ele é cotidiano. Por isso,
exatamente a utilidade, no sentido de sermos úteis a outros para a conquista da felicidade, é de fato a nossa missão de cada dia, porque é um exercício cotidiano. Então, a missão, ou melhor, a felicidade, ela não está num ponto distante. Ela não está lá naquele ponto de chegada. Não está naquele porto seguro que eu tanto almejo. Não está naquele futuro tão distante que quase me é inalcançável. Jesus disse, tomando das Escrituras antigas, que a felicidade não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Já nos ensinando que nós temos que prospectar os nossos interesses para além das questões meramente materiais, objetivas de uma realidade temporal que passa, de um mundo que seja apenas aquele voltado para os interesses específicos da existência física. Nós precisamos, de fato, projetar os nossos interesses para a espiritualidade, transcendendo a vida material e se projetando no espaço infinito, porque aí sim a felicidade será verdadeira, a felicidade será plena, mesmo que por ora nós vamos alcançando e sentindo a felicidade relativa, que já está à nossa disposição. Então, enquanto nós não alcançamos essa felicidade tão almejada, tão, né, desejada, olha que coisa interessante que a Tânia colocou, né, que a felicidade é um subproduto da utilidade. A gente diria, Tânia, que, de fato, a gente alcança a felicidade quando nós somos úteis. Porque, sendo úteis, nós sentimos qual é o verdadeiro propósito da vida e nos sentimos plenos, plenificados, deixando que Deus se manifeste por nossas próprias ações. E aí, integrados, alinhados à vontade de Deus aqui na Terra, nós podemos ser felizes dentro das nossas condições. Porque a felicidade não vai ser aquela chegada. A felicidade é o momento que a gente vive. É a prova que nós enfrentamos. É o desafio que está diante de nós, que nós precisamos ter aquele ânimo, aquele entusiasmo, aquela disposição, aquela vontade de realmente curtir, de enfrentar, de experienciar, de nós estarmos assim com a disposição de realizar, de fazer o que nos cabe. Jesus disse que o Pai trabalha até hoje. E eu também. Jesus falando. Jesus trabalha até hoje. O Pai também trabalha. Deus trabalha sempre, sempre trabalhou. Trabalho como ocupação útil, sempre fazendo algo que vai beneficiar o próximo, beneficiar nós, vai dar um sentido à própria vida. E isso faz com que nós nos sintamos realizados. Então, é muito interessante a gente pegar o entendimento de Joana de Ângeles no livro que a gente aqui compila no Elucidações Psicológicas à luz do Espiritismo, é que foi retirado esse conceito de trabalho do livro Vida, Desafios e Soluções. Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções, pela psicografia do Apóstolo do Bem, de Valdo Pereira Franco. E a gente tem, o que nós citamos do Rumo Certo, é da psicografia do Apóstolo do Bem, o Cândido Chico Xavier, não é? Então, diz Joana de Ângeles, no livro Vidas e Desafios, o trabalho se apresenta como o meio próprio para o cometimento, a autorrealização. Então, o trabalho, ele não deve ser encarado como um peso. Ah, nossa, trabalhar é tão difícil, é tão chato, né? Uma coisa pesada. E que dia que é hoje? Segunda-feira, é o Dia Mundial da Preguiça. Aí nos Estados Unidos é assim também para vocês, né? A gente pega assim, nossa, eu não tenho vontade, não tenho disposição, estou preguiçoso, ocioso, né? É preciso que a gente tenha os momentos nossos, né? De espaços, que nos dediquemos a nós mesmos, isso é fundamental. Joana de Ângeles vai falar
né, de nós termos espaço, e esse espaço é o espaço físico, é o espaço mental, é o espaço emocional, é o espaço, né, espiritual, que a gente se dê um tempo para nós mesmos, né? Importante. Domenico de Masi, aquele sociólogo italiano, vai falar do ócio, né, criativo. Então, nesse momento de um ócio, de um espaço que a gente concede um tempo para nós, também é para criar, né? Mas assim, sem a gente ficar afugentado, né? Ficar aflito, ficar naquela pressão danada, assim, como se sempre a gente tivesse que estar produzindo, produzindo, produzindo. Não somos máquinas. O ser humano não é uma máquina, é um sistema, não é? E é um sistema que deve funcionar sob gestão. Então, nós temos a capacidade de fazer o gerenciamento sobre nós mesmos, para aí sim, como resultado, temos a produção, não é? A realização. Por isso que ela fala que o trabalho se apresenta aqui como um meio próprio para o cometimento, da autorrealização. Lembremos da pirâmide das necessidades estabelecida por Abraham Maslow, não é? Ele coloca Maslow que a gente tem uma série de necessidades, desde aquelas necessidades básicas, fundamentais, para a nossa sobrevivência, né? Alimentação, também a parte, né, de moradia, nós termos, não é, uma questão de transporte, de vestimenta, enfim, nós conseguimos sobreviver. Depois a gente tem outras necessidades, como a Valéria colocou, né? Nós temos uma necessidade que é, por exemplo, a de lazer, não é? De nós valorizarmos a própria natureza, de termos esse espaço, né? Para a gente poder sentir mais o que é o ambiente natural. E Maslow vai colocando. Nós temos também uma necessidade que é de conquistas, uma necessidade de realizações, de propósitos, e ele fala da autorrealização. Essa autorrealização é a realização própria, quando nós temos uma satisfação íntima, é quando nós nos sentimos com bem-estar, porque nós estamos produzindo, realizando, e estamos nos sentindo úteis, porque há um sentido, há um propósito bem claramente definido e reconhecido por nós. Então, o trabalho se apresenta como um meio próprio para o cometimento, né, para chegar a esse ponto da autorrealização. Ao lado, é certo, da viagem interior. Olha só, o trabalho também representa uma viagem para dentro de nós mesmos. O trabalho externo é realizado no tempo horizontal. Horizontal, aquele tempo que vai, né, passando sucessivamente, né, o cronológico, nas horas convencionais dedicadas, então, à atividade para aquisição dos recursos de manutenção, aqui da existência corporal, no qual se investe as conquistas da inteligência, da razão, da força, a resistência orgânica, tudo isso é necessário. Como é bom a gente trabalhar, não é? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala da profissão, a vocação que cada um né, que nós temos, como é importante a gente ter né, uma dedicação a um trabalho. Agora, nem sempre a gente vai estar fazendo aquilo que gosta, né? Mas a gente tem que gostar do que faz. Digo assim porque, eu não estou naquela profissão ideal que eu idealizei, que eu planejei, não consegui, mas nós, sempre ao fazer alguma coisa, nós temos que estar integrados aqui, dedicados, né? Fazendo com amor, com carinho, porque a gente tem que sentir satisfação, mesmo se não é o ideal, não era bem o que eu queria, mas é o que é possível, então vá ser feliz. Seja feliz agora, não fique sofrendo para conseguir, de repente, conquistar algo que você nunca vai conseguir. Então, a vida é feita do momento presente, que precisa ser valorizado, até para que o futuro venha nos trazer realmente essas consequências, esses resultados, não é? Como merecimento do que nós estamos fazendo hoje. Então, muito importante isso, valorizar tudo o que está sendo feito. O trabalho, então, profissional, material, ele é muito importante para a nossa realização. Uma ocupação, né, nós nos sentimos úteis, desenvolvemos habilidades, não é isso? Talentos, a inteligência, como Joana coloca aqui, a razão, a força, né, a resistência, tudo isso é muito importante. Mas ela fala, ao lado de outros surgem que passam a utilizar-se do tempo vertical, que é ilimitado, porque é caracterizado como de natureza interna. Então, esse vertical, entendamos o vertical também para dentro de nós mesmos. Esse é um trabalho de autorrealização, para a gente poder se conhecer, para a gente se sentir bem, não é? Então, ela diz aqui: o trabalho de qualquer natureza, quando enobrecido pelos sentimentos,
é o amor em atividade. Achei tão bonito, alguém falou isso sobre o amor, e Joana define no livro Vida, Desafios e Soluções, vai dizer para nós que o trabalho enobrecido, então, pelos sentimentos, é o amor em atividade. Coloca o Espírito da Verdade, que trabalha toda ocupação útil, e aqui nós temos a expressão de Joana de Anjos para dizer que o trabalho é o amor em atividade. Tá vendo? Como é bonito, né? A gente trabalhar, desenvolver com carinho, com assim vínculo, estando presente realmente. Isso é muito legal, não é? E aí Joana continua: o horizontal mantém o corpo. É o trabalho horizontal, aquele da sustentação, né? Pela profissão, por uma ocupação que a gente tem, enfim, atividades que a gente desenvolve no sentido material, vai sustentar o corpo, vai sustentar a família e tudo mais, né? Como nós somos provedores e tal. O vertical, ou seja, o trabalho vertical, sustenta a vida. Veja, esse que é vertical para dentro de nós vai sustentar a vida. Por isso que a gente tem que tentar, dentro do que for possível, associar uma coisa a outra. Esse horizontal da sustentação do corpo, né, das coisas materiais, e também o vertical que vai sustentar a vida. Aqui está falando da essência, do valor, né, de nós que somos espíritos imortais. Pode ser realizado com caráter beneficente, sem remuneração habitual ou mesmo da gratidão, da simpatia, feito com abnegação, que é a renúncia de nós mesmos, né? Em cujo tempo de execução o ser encontra consigo próprio. Quando nós estamos fazendo um trabalho de beneficência, de benevolência, nós nos encontramos. Nós encontramos conosco mesmo, porque a oportunidade de ajudar o outro é o que um ditado espiritualista diz que procurei Deus, não encontrei. Procurei a mim mesmo, não me achei. Procurei o próximo, encontrei os três. A gente citou isso aqui já numa palestra, nesta caminhada pela Flórida. Então, quando nós procuramos o próximo, nós encontramos a nós mesmos e encontramos a Deus. Por isso que o próximo é o nosso caminho para Deus. A gente vai se sentir, então, integrado, cujo tempo de execução o ser se encontra consigo próprio e desenvolve os valores reais do espírito, compreendendo que servir é meta existencial. Então tá aí, olha, né? A nossa meta na vida é evoluir. A gente evolui como? Pela própria razão da nossa existência, que é ser útil, que é servindo ao próximo, servindo a nós mesmos, mas sempre tendo esse princípio da utilidade que não é utilitarista. É de uma utilidade que beneficia de fato, não que só usufrui do benefício, não é isso? É amar. E amar, conclui Joana, é dever de libertação do ego em constante transformação. Olha, se o trabalho é o amor em atividade, amar é dever de libertação do ego em constante transformação. O ego, nosso ego, está sempre se transformando, nós temos que nos melhorar. Exatamente sair desse egocentrismo, né, desses processos egóicos, para a gente encontrar mesmo o self, né, o eu profundo que somos nós, o espírito, a gente se reconhecer nas nossas potencialidades, capacidades e trabalharmos seguindo em frente. Então, amar é dever de libertação do ego em constante transformação. Porque quando a gente ama, a gente se sente bem, a gente se sente melhor. Então, quando nós vamos ver esse conceito de utilidade, o que de fato é útil, o que significa ser útil, trabalhar para o próximo, aqui nós conceituamos, num livro chamado Atitude, o que ninguém pode fazer por mim, que ser útil é colocar a alteridade em prática. Alteridade, alguém sabe me dizer o que significa? Enquanto vamos aqui compartilhando, olha, a Tânia diz que a vida é sábia e age em função do nosso melhor. Verdade, a vida sempre está agindo em favor do nosso melhor. A gente às vezes briga um pouco, né, com a vida se desviando do caminho, aí vai sofrer as consequências, mas a gente reencontra, né, essa caminhada aí, né? Olha que bonitinho aqui, o pessoal está dizendo algumas coisas que eu não posso ler aqui, né, mas alguns estão dizendo que são o caminho do outro para Deus, já que é o próximo, né? Ai, muito bem, eu não estou fazendo nada. Aqui quem estava dizendo, por favor, a Márcia. Muito egoísmo, só envolvida no meu pequeno mundinho. Help, ô Márcia. Você não está sozinha, minha irmã, não se sinta sozinha. Estamos todos juntos nessa trajetória, né? Não se sinta solitária, porque aquele que
beneficia o outro, que ajuda o outro, que é solidário, jamais se sente solitário. Isso que também nos fala Joana de Anjos, né? Quem é solidário jamais será solitário. Então, a gente precisa arrumar aí coisas boas para fazer. Sempre tem ocupação útil, que é o trabalho, mesmo que seja só escutar, conversar com alguém, né? Olhar para alguém, fazendo uma ligação, né? E conversando, desabafando com os outros, tudo isso são coisas importantes, né? A vida é sábia e age em função do nosso melhor, sempre, né, Tânia? Exatamente isso. Então, nós vamos gradativamente melhorando. O que é alteridade mesmo, gente? Ser útil é colocar a alteridade, a Flaviana nos socorrendo, referente ao outro, relação com o outro. Exatamente. Então, ser útil é colocar a alteridade em prática, ou seja, considerar o outro na nossa vida. Isso é alteridade. E é sermos úteis. Nós somos úteis quando esse conceito de alteridade vai reconhecer que o outro existe. O outro é diferente. O outro, ele tem as suas características. Ele também é um ser humano que tem os seus direitos como nós temos. Não é isso? É procurar olhar pelo olhar do outro, entre aspas. Olhar pelo olhar do outro é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque geralmente a gente consegue enxergar malemar, como diria no interior, né, com os nossos olhos. E a gente ainda enxerga muito pouco, uma visão muito ainda limitada. Por isso que o Evangelho, né, na recomendação de Jesus, fala como é que a gente consegue enxergar um cisco no olho do outro, né, e não ver a trave que está no nosso, né, uma trave enorme assim, não consegue chegar e vai ver um cisco no olho do outro, se incomodando com a vida do outro, né? Então, a gente olhar pelo olhar do outro, entendendo a sua realidade, as suas limitações e facilidades para lidar com o mundo. Isso é alteridade. É compreender que, a seu modo, esta outra pessoa é capaz de atender às suas próprias necessidades e interesses, ou de fazer o que está ao seu alcance para lidar com as coisas ao seu redor e com as pessoas do seu convívio. Assim como nós também, meus irmãos. Por isso que é bom nunca julgar, não ficar condenando, ficar falando mal do outro. Emmanuel diz que a gente tem que se ocupar com o outro, né? Enxergar o outro, de fato, no que ele tem de útil, de bom para colaborar conosco. E a gente deve olhar também para ele o tempo necessário que for para ajudá-lo, ponto final. Nada além. Tem que ficar olhando para prejudicar, para falar mal, né? O olhar pelo olhar do outro é muito raro. É uma dificuldade que a gente tem, mas é um exercício que a gente pode empreender, né? Então, nós temos aqui, é por isso que esta pessoa, este outro, esse próximo, ele merece todo o nosso respeito. Então, viver para a utilidade é dar um sentido novo à própria vida. Quando nós vivemos para sermos úteis, reconhecendo que a nossa missão, a nossa tarefa, o propósito da nossa existência aqui é nós sermos úteis para atingirmos a felicidade, mas sem ficar esperando muita felicidade. Não fique esperando a felicidade pronta. A felicidade vai sendo construída na caminhada, em cada passo que a gente dá, em cada olhar que a gente empreende, em cada pássaro que a gente ouve cantar, em cada folha de uma árvore que balança. A felicidade está no silêncio, está em nós ouvirmos o vento, e nós sentirmos a gota da chuva que cai sobre a grama, e nós nos deixarmos extasiar pelas maravilhas da natureza. Então, viver para a utilidade é dar um sentido novo à própria vida, inovar a nossa vida. Que coisa maravilhosa! A vida é uma bênção, é uma dádiva, é um presente, é uma oportunidade. A vida, no dizer de Martins Peralva, é a mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou. Então, nós temos que dar esse sentido novo à própria vida, para o nosso registro, que o nosso tempo passa voando. Não nos esqueçamos de Viktor Frankl. Ele passou pelos campos de concentração na Segunda Guerra, na época nazista, e ele pôde sobreviver, assim como outros, porque tinham propósito, tinha alguma tarefa, tinha algum objetivo a cumprir. Não é porque aqueles que pereceram não tivessem, mas estes
se fortaleceram nesses propósitos para poder prosseguir, porque um tinha uma filha para educar, o outro tinha um curso para se formar, não é? O Dr. Frankl, ele tinha livros para escrever, relatando essas experiências para ajudar os seus pacientes. Então, é muito importante a gente ter esse sentido na vida, não é? Então, nós precisamos dar esse sentido novo à nossa própria vida, de fazer as coisas certas, pelos motivos certos, agindo com assertividade. Esse é o livro Em Busca do Sentido, um livro excelente, né? A Tânia está aí nos reforçando, de Viktor Frankl. É lutar pelos próprios direitos, pelo seu bem-estar, sem se esquecer de adotar a utilidade como nova postura de comprometimento com a mudança, convertendo-se assim em agente transformador da realidade à sua volta. Esse é o nosso grande desafio. E nós estamos no mundo para isso. Eu sou um bibliófilo, né? Eu adoro livros, eu sou, assim, amigo dos livros, e é bom que todos nós sejamos. Acho que vocês também são. É tão bom a gente estar lendo, estudando, né? Quando vocês não estão vendo, eu estou lendo um monte de livro aqui, sabiam? Né? Ó, Rose, você também, né? Então, olha só, aqui agora nós vamos pegar Emmanuel, no livro Emmanuel, porque nós precisamos dizer o mundo, a Terra, o que significa para nós. E Emmanuel vai dizer, no item, no capítulo 16, que é mundo de exílio e escola regeneradora. Vamos ficar aqui com essa segunda parte. A gente sabe que a Terra é um mundo de exílio, e agora, inclusive, vai estar exilando outros, né? Que boa parte da humanidade, enfim, que não vai continuar, porque não vai ter condições de merecer continuar na Terra, imagina, nessa transição para o mundo de regeneração, que já está ocorrendo. A gente tem que entender a oportunidade que essa terra, essa escola, né, esse lar abençoado nos concede. Então, Emmanuel diz assim, que a terra deve representar para todos quantos a habitam, ou seja, para todos nós somos habitantes da terra, uma abençoada escola. A terra é uma escola. Nós estamos aqui, evidentemente, para aprender, porque somos aprendizes, onde se regenera o espírito culpado e onde ele se prepara, demandando o glorioso porvir. Nós temos um glorioso futuro, meus irmãos, queridos amigos do coração. Nós temos esse glorioso futuro, esse porvir que virá de felicidade, sim, mas que a gente já vai construindo desde agora, porque a terra, ela nos permite a regeneração, tá? Para regenerar o espírito, porque é a nossa escola, então vamos nos regenerar para continuar nessa abençoada escola que é a terra. Nesse momento, a Lei querida e demais amigos que estão nos acompanhando, Andréia, olha, o nosso intuito seria exatamente merecer continuar na Terra, não é? Diante da transição que está acontecendo. Então, significa um dever que todo ser humano, né, tem com relação ao trabalho próprio. A esse trabalho, então, no sentido vertical, para dentro de nós mesmos, não é? No sentido o quê? De atenuar as nossas más condições, do meio em que a gente vive, porque a gente consegue fazer o trabalho para melhorar o meio ambiente, aplanando as dificuldades de ordem material e moral, porquanto a evolução depende de todos os esforços individuais no conjunto das coletividades. Olha que coisa linda. Depende esta evolução de todos nós, individual e coletivamente. Por isso, forças ocultas, leis desconhecidas, esperam que a alma humana dela se utilize. Nós não estamos sozinhos, a gente tem espiritualidade aí, né? E à medida que se espalha o progresso moral, veja que é o progresso moral, aquele que dá o sentido no caminho para o bem, mais os homens se beneficiarão na fonte bendita do conhecimento. Aí nós vamos poder ser felizes, uma felicidade impressionante que nós temos diante de nós, da nossa capacidade. Eu queria, destacando aí a Tânia, o glorioso futuro, eu queria saber se vocês permitem mais 5 minutos de fala, por favor. A gente pode seguir, porque tem uma coisa tão bonita que eu queria, só para fazer o fechamento. Ale, você permite, querido? Você está no Mas, nosso comando. mas é claro, nós estamos aqui maravilhados. Podia ser até mais 50 minutos. Olha, você sabe, né, Ale, é tão gostoso. Fica aí conosco. A questão do evangelho na nossa vida, né, o espiritismo como essa luz, são assim tão maravilhosos, né? A gente se sente tão bem, a gente vai se sentindo realizado com essa felicidade, né, Alba, plena assim do que está no nosso alcance, não é? E aí eu queria
fazer só aqui, Ale, uma referência ao perfil do trabalho. Porque de utilidade, já que, né, o trabalho é toda ocupação útil, e sermos úteis é a própria razão da nossa existência, não é? Que vai dar sentido e o mesmo propósito para a gente encontrar a felicidade. Aqui, Guaraci Paranavieira, é um livro que eu tenho citado com uma certa recorrência, porque é admirável. É um livro publicado pela Leal, então a livraria, lá, a editora, né, da Mansão do Caminho, lá do Centro Espírita Caminho de Redenção, e nós temos o Guaraci Paranavieira, que é o Espírito, ditando aqui esta obra para Divaldo Franco. E no perfil do trabalho ele diz assim: o trabalho é lei de Deus. Só para a gente arrematar. Como o Livro dos Espíritos coloca, o trabalho é lei de Deus. É presença inalienável no contexto do progresso. Então, olha, para ver o progresso tem que se trabalhar, não tem outro jeito. Mas é um trabalho que nos dá satisfação, que nos dá alegria, que nos traz aquele júbilo, né? Não é um trabalho pesado, aquela coisa, ai, não aguento mais, não estou dando conta, nada disso. Isso não é trabalho, isso é peso. O trabalho é realização, né? É busca de felicidade e tudo. Então, toda conquista é consequência do empenho que o trabalho produz. Para a gente conquistar qualquer coisa, nós precisamos trabalhar, nós precisamos desenvolver, nós precisamos realizar. No infinitamente grande, ou no microcosmo, exaltando a grandeza do excelso autor, luzem os mecanismos do trabalho, que deram ordem e harmonia à obra do conjunto. O trabalho, então, gera a harmonia, faz com que a gente possa se sentir integrado. Honorável o trabalho em qualquer situação, eleva quem o desenvolve e se lhe afeiçoa. Então, aquele que se afeiçoa, que desenvolve o trabalho, ele vai se elevar, ele vai melhorar, ele vai progredir. Então, nesse sentido, o trabalho idealista, fraternal, caridoso, alcança o estágio mais nobre do progresso de desenvolvimento intelecto-moral do ser humano. Vejamos como é importante esse trabalho também de dedicação semelhante. O trabalho é instrumento saudável de elevação, de desenvolvimento, de tranquilidade, de consciência, que a lei de Deus faculta para o crescimento do ser no seu processo de incessante evolução. Eu jamais conseguiria falar tão bonito como Guaraci Paranavieira, com essas palavras lindas, até poéticas, mas filosoficamente profundas, não é, Lê? Para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Lembremos que se o trabalho vertical é uma incursão, não é, para nós mesmos, a meditação também nos ajuda muito nesse processo, resgatando a leitura de preparação. Então, meus amigos, se Deus trabalha até hoje, se Jesus trabalha até hoje, é bom que nós também sigamos estes exemplos deles e possamos fazer o melhor ao nosso alcance, trabalhando, sendo úteis e conquistando a felicidade em cada dia da nossa existência aqui na Terra. Muito obrigado pelo carinho, nosso abraço virtual a todos vocês, o beijo no coração de cada um de vocês também. Obrigado por tudo e até uma próxima oportunidade, né, Lê?